Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 7 de novembro, nós estamos no domingo que é dia do Senhor, dia de buscarmos mais intensamente a sua palavra ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, participar da vida da comunidade. Hoje a nossa igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O Papa Francisco nos presenteou com um documento belíssimo, Gaudete et Exsultate, que nós refletimos no início dessa nossa jornada no ano passado. Aqui em nossos grupos de reflexão, podemos refletir esse documento do Papa Francisco, que fala da santidade no mundo de hoje. Todos nós somos chamados à santidade, a vivermos a prática do amor e da justiça. O texto bíblico de hoje, que é a continuação do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos ajuda a refletir sobre essa nossa vocação. A quem será dado, a quem tem será dado, e terá em abundância. O texto bíblico de hoje, então, capítulo 25, versículos 14 a 30. Quem irá proclamar para nós será a Ana Lúcia, de Contagem, Minas Gerais. Preparemos nosso coração para acolher esta palavra. A quem terá dado e terá em abundância. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando o que receber um talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei?
pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje, para nossa reflexão, busquei um texto de dois biblistas que muito admiro, Carlos Mesters e Francisco Ouro Fino. Eles dizem o seguinte sobre esta parábola. A parábola dos talentos faz parte do quinto sermão da nova lei. Ela está situada entre a parábola das 10 moças e a parábola do juízo final. As três parábolas orientam as pessoas sobre a chegada do reino. A parábola das 10 moças insiste na vigilância. O reino pode chegar a qualquer momento. A parábola dos talentos, essa que ouvimos hoje, orienta sobre como fazer para que o reino possa crescer. A parábola do juízo final, que veremos amanhã, diz que para tomar posse do reino se devem acolher os pequenos. Uma das coisas que mais influi na vida da gente é a ideia que nós fazemos de Deus. Entre os judeus da linha dos fariseus, alguns imaginavam Deus como um juiz severo que os tratava de acordo com o mérito conquistado pelas observâncias. Isto produzia medo e impedia as pessoas de crescer. Sobretudo, impedia que elas abrissem um espaço dentro de si para acolher a nova experiência de Deus que Jesus comunicava. Para ajudar essas pessoas, Mateus conta a parábola dos talentos. Esta parábola conta a história de um homem que, antes de viajar, distribuiu seus bens aos empregados, dando 5, 2 ou 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Um talento corresponde a 34 quilos de ouro, que não é pouco. No fundo, cada um recebeu igual, pois recebeu de acordo com a sua capacidade. Quem tem copo grande recebe o copo cheio. Quem tem copo pequeno recebe copo cheio. Em seguida, o patrão viajou para o estrangeiro e lá ficou por muito tempo. A história tem um certo suspense. Você não sabe com que finalidade o proprietário entregou seu dinheiro aos empregados, nem sabe como vai ser o fim. Os 2 primeiros trabalham e fazem duplicar os talentos, mas o que recebeu um enterrou o dinheiro no chão para guardar bem e não perder. Trata-se dos bens do reino que são entregues às pessoas e às comunidades de acordo com a sua capacidade. Todas e todos recebem algum dom do reino, mas nem todos respondem da mesma maneira. Depois de muito tempo, o proprietário voltou. Os 2 primeiros dizem a mesma coisa. O senhor me deu 5 por 2, aqui estão outros 5 por 2 que eu ganhei. E o senhor dá a mesma resposta. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Ele chega e diz: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. Nessa frase transparece uma ideia errada de Deus que é criticada por Jesus. O empregado vê Deus como um patrão severo. Diante de um Deus assim, o ser humano sente medo e se esconde atrás da observância exata e mesquinha da lei. Ele pensa que assim a severidade do legislador não vai poder castigá-lo. Assim pensavam alguns fariseus. Na realidade, uma pessoa assim já não crê em Deus, mas crê apenas em si mesma e na sua observância da lei. Ela se fecha em si, desliga-se de Deus e já não consegue preocupar-se com os outros. Torna-se incapaz de crescer como pessoa livre. Esta imagem falsa de Deus isola o ser humano, mata a comunidade, acaba com a alegria e empobrece a vida. A resposta do Senhor é irônica. Ele diz: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco,
para que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. O terceiro empregado não foi coerente com a imagem severa que tinha de Deus. Se ele imaginava Deus severo daquele jeito, deveria ao menos ter colocado o dinheiro no banco. Ou seja, ele sai condenado não por Deus, mas pela ideia errada que tinha de Deus, e que o deixou mais medroso e mais imaturo do que devia ser. Nem seria possível ele ser coerente com aquela imagem de Deus, pois o medo desumaniza e paralisa a vida. O Senhor manda tirar o talento e dar àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está a chave que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o dinheiro do patrão, os bens do reino, são o amor, o serviço, a partilha. É tudo aquilo que faz crescer a comunidade e revela a presença de Deus. Quem se fecha em si com medo de perder o pouco que tem, este vai perder até o pouco que tem. Mas a pessoa que não pensa em si e se doa aos outros, esta vai crescer e receber de volta, de maneira inesperada, tudo o que entregou e muito mais. Perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida quem tem coragem de perdê-la. Não há diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja colocado a serviço do reino e faça crescer os bens do reino, que são amor, fraternidade e partilha. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. Os dois primeiros não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam. Com a maior naturalidade, quase sem dar conta e sem procurar mérito, começam a trabalhar, para que o dom dado por Deus renda para Deus e para o reino. O terceiro tem medo e por isso não faz nada. De acordo com as normas da antiga lei, ele estava correto. Manteve-se dentro das exigências. Não perdeu nada e não ganhou nada. Por isso perdeu até o que tinha. O reino é risco. Quem não quer correr risco, perde o reino de Deus. Então, que nós possamos de fato ter uma imagem correta de Deus, que nós não sejamos de fato aqueles que veem esse Deus severo, esse Deus cruel. O Deus de Jesus Cristo é Deus de amor, é Deus de misericórdia, e Ele conta com a nossa participação. Nós não podemos ficar acomodados, amedrontados. Nós temos que colocar nossos dons a serviço e não vivermos presos a uma sociedade que tem que lucrar, que tem que render, que tem que dar mais. Essa parábola nos aproxima muito do modo capitalista de ver as coisas. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus é desapego, é desprendimento. O reino de Deus é doação. Ao contrário do capitalismo, onde você guarda para render, no reino de Deus você partilha para ter mais. Pois quem partilha recebe muito, mas muito mais. Que a nossa imagem de Deus seja de um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Farinhada, Eliane, com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé que reza com a gente nesta manhã. Paz e bem. Geralmente, Farinhada, ao interpretar ingenuamente esta parábola, consideramos que este homem rico representa Deus e que os servos representam as diferentes respostas diante dos talentos recebidos. No entanto, a partir dessa compreensão moralista, distorcemos a verdadeira imagem de Deus. Isso pode criar uma confusão na cabeça da gente, né? Mas a parábola é, na verdade, uma denúncia do falso Deus da religião dos fariseus. O Deus que Jesus quer revelar à humanidade é outro. Não é um Deus negociador que atua a partir do critério de prêmio e castigo. Também não é um Deus duro e rancoroso. Não é um Deus explorador que recolhe onde não semeia. Não é um Deus opressor que arranca até o último centavo às custas de suor e sangue. Tampouco não é um Deus torturador que ameaça marginalizar e jogar na miséria o ser humano que não lhe rendeu fortunas. Deus não pode ser comparado a este patrão cruel e capitalista.
O Deus de Jesus é amor e misericórdia. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus